Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Warrior dos Animes. E hoje então vamos para mais um vídeo continuando a falar sobre Shumatsu no Valkyrie. No último vídeo a gente basicamente teve o desfecho então do 7º round do Ragnarok de Buda versus Rajun. E agora a gente vai dar uma pequena pausa nas lutas para termos uma apresentação de um personagem que, por mais que não venha ali a lutar agora, acabou chamando bastante a atenção do público do mangá por conta de, como a própria Brunhilde diz, ele é ali o Coringa da humanidade. Por mais que ao mesmo tempo seja o ser humano que cometeu um dos maiores tabus do mundo e que também é o ser humano mais insuportável de todos. E nós estamos basicamente falando de Nostradamus. Mas antes de realmente ir para o assunto principal do vídeo e começar a falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e que então, por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente vemos agora de que com o Ragnarok empatado, a vitória ali do Buda acabou trazendo para a humanidade, fez com que os deuses ficassem um tanto quanto nervosos diante disso, e a própria Brunhilde vê de que essa é a chance de pôr pressão nos deuses. Agora que até o lado dela vendo um certo alívio agora, mesmo que o Buda vá precisar de um tempo para se recuperar, mas no fim das contas agora tá tudo bem, ainda mais depois do empate que o Buda conseguiu arrancar para a humanidade. A própria Gore vendo que o Buda, sem sombra de dúvidas, deve ter uma força interna gigantesca para superar aqueles ferimentos em excesso. Só que no fim das contas a própria Brunhilde parece não estar ali se importando muito com isso. Ela já não esperava nada menos disso vindo dele, tanto que ela mesmo segue em diante quando ela entra ali no escritório dela, de certa forma, o salão em que ela escolhe os próximos lutadores do Ragnarok. Ela vê de que estranhamente alguém está lá observando quem será os próximos lutadores pelo lado da humanidade. E a gente basicamente vê essa pessoa idêntica inesperadamente à Brunhilde. Ela até vê quanto tempo ali eles acabam não se encontrando, quando agora entra ali um complexo absurdo vendo de que tem duas Brunhildes, quando a outra Brunhilde clone vê ali até se questionando o que é que estão fazendo ali com as roupas dela, ela ali meio que tentando fingir que é uma cópia, só que isso só que é a original, só que isso só deixa a verdadeira Brunhilde ainda mais pistola ainda, vendo de que esse daí é nada mais, nada menos do que o Nostradamus. Quando ele ali volta ao normal, ele simplesmente tinha se vestido completamente como a Brunhilde. Ele demonstra ali a sua aparência de um rapaz de cabelos claros, bem baixo, e até ali aparenta muito ser uma criança, ao mesmo tempo que tem uma aparência meio feminina e que descaradamente pelas roupas demonstram quão rico ele é. E esse daí é basicamente o profeta francês Michael Nostradamus. Ele que basicamente, tido como profeta do século, surge diante da Brunhilde, onde ele basicamente pegando ali uma pequena licença da Valkyria e dizendo que irá profetizar que aquele que irá vencer o Ragnarok serão os deuses. A própria Gore, quando vê isso, ela entra em completo desespero, até se questionando, então quer dizer que a humanidade perderá? Só que diante disso a Brunhilde, vendo ali essa pergunta da Gore, faz só com que o Nostradamus simplesmente ria da cara da Valkyria por conta de que ele não conseguia acreditar de que ela caiu numa baboseira dessas. E a própria Gore, ela entra em pânico completamente, não entendendo o que diabos é que está acontecendo aí, qual é que é o problema ali do Nostradamus, e diz ainda por cima de que ele realmente está ali irritando. Mas no fim das contas a gente vê de que realmente é isso.
O homem que está ali à frente da Gore, sem sombra de dúvidas, é o homem mais desagradável em toda a história humana. Só que, infelizmente, ele também é realmente muito forte. A gente vê ali de que, mesmo ele parecendo um pervertido que usou as roupas da Brunhilde sem permissão, ele ainda, sem sombra de dúvidas, é forte. Ele é um idiota de longe, mas ele mesmo com todas essas brincadeiras, mesmo ali com um sorriso no rosto, que com certeza faria com que a Brunhilde removesse ele dali, sim, o enviaria de volta ao Helheim, ela desiste por conta do quão absurdamente forte é esse filho da mãe do Nostradamus. O próprio Nostradamus, vendo ali meio que a Brunhilde ameaçar mandar ele de volta pro Helheim, vê ali que os monstros que habitavam Helheim fazem coisas indescritíveis com ele, e ele mesmo ali dizendo de que o corpo e a alma dele estão em frangalhos, ser enviado de volta para lá, depois de escolher ali ele para representar a humanidade no Ragnarok, seria uma verdadeira desilusão para ele. Só que a própria Brunhilde não se importa nem um pouco disso, ela mesmo pede para que ele pare com essa palhaçada, falando como se ele realmente sentisse isso. Ele sabe muito bem que poderia ter voltado àquela hora, porque ele sabe muito bem que ele pode ali ser enviado novamente para o Helheim, porque os deuses ali, em particular os do panteão nórdico, têm um certo ódio imenso pelo Nostradamus, e também não é de menos. A gente mesmo vê de que a própria Gore se questionando por que ele estava no Helheim. A gente vê de que ele quebrou um dos tabus dos deuses e se tornou o único em toda a humanidade a ser enviado ao Helheim. E até agiu o próprio Nostradamus de forma irônica, vendo de que estão elogiando ele, mas no fim das contas ele pouco se importa com isso. A própria Gore entra em pânico depois de tentar entender como diabos que ele fez isso. E bom, o Nostradamus simplesmente destruiu a Bifrost. É basicamente explicado pra gente de que Valhalla, Helheim, Midgard, o mundo consiste dessas 3 camadas. E junto do corredor que conecta estes mundos do Valhalla e o Helheim, onde os deuses vivem, há um certo portão. O lado do Valhalla, a porta emite pela escuridão, e o do lado do Helheim, ela emite luz. Esse é o portão do arco-íris e da escuridão, a Bifrost. E até ali a gente descobre que o Valhalla e o Helheim, que uma vez travaram uma guerra brutal entre si, construíram um portão para prevenir invasões vindas do outro lado, e de lá em diante foi proibido ali de que qualquer um que passe por aquele portão e caia no Helheim é proibido de voltar ao Valhalla. Os únicos que podem passar são aqueles que estão no topo dos deuses, tais como Hades, Zeus, Odin e Shiva. Então, por assim dizer, a tampa do caldeirão do inferno. E a própria Gore tentando entender por que diabos um maluco desses destruiria a Bifrost. E ele até ali para tentar aliviar a barra dele, vê de que ele não destruiu tudo, até porque acabaram pegando ele no meio de tudo. Mas ele só queria ver basicamente o que aconteceria se ele quebrasse a Bifrost. Ele é o tipo de pessoa que quando bota algo na cabeça precisa ver ela acontecer. E agora vê de que, sem sombra de dúvidas, o criminoso mais sinistro de todos está aí. Só que a própria Brunhilde, interrompendo a reação da sua irmã, se questiona então se o Nostradamus não se importaria em responder à sua pergunta inicial. Por que ele está aí? Bom, a gente basicamente vê de que ele só queria saber se já era a sua vez. Só que ainda não é hora do Nostradamus lutar, por conta dele ser o Coringa da humanidade. A própria Gore fica ali com uma certa reação, tanto quanto de surpresa quanto a isso, ainda mais depois de ver o quão maluco
maluco é o Nostradamus, mas após ver de que ele está disposto a destruir a Bifrost por pura diversão e ver o que rolaria, que ele foi mandado para o Helheim, poderia fugir de lá quando ele bem entendesse, com essa personalidade dele bem louca, fica bem claro o quão forte ele pode ser. Fora de que a gente até ali entendendo melhor quem diabos é o Nostradamus, a gente indo para a vida real, a gente descobre um pouco mais de que o Michael Nostradamus, geralmente ali é um nome latinizado como Nostradamus, ele basicamente foi um astrólogo, médico e vidente francês de renome, onde ele teve uma coleção de 942 quadras poéticas em que supostamente ele previa eventos futuros. E na cultura pop, otaku, o nome do Nostradamus é, sem sombra de dúvidas, muito conhecido, e a gente fica nessa grande expectativa de que ele realmente falou de que a humanidade iria perder o Ragnarok por pura zoeira, ou teria ali alguma certa verdade nisso tudo. É aquele personagem, sem sombra de dúvidas, duas caras, por isso que ele é o verdadeiro coringa da humanidade, o que faz a gente até teorizar uma possível luta entre ele e o Loki. O Loki talvez não viesse a lutar agora, mas ele poderia simplesmente fingir, por exemplo, que era o Odin, se transformar no seu tio Odin, simplesmente lutar com a persona de Odin, só que no meio da luta ele se transforma ali de volta como Loki, e a Brunhilde vendo de que o Odin vai lutar e iria mandar. Então provavelmente o Odin aparenta ser o mais forte dos deuses, só com a presença dele. A gente viu ali nas primeira parte da segunda temporada, só com a presença dele ele quase que tem um decaimento no estilo do Shigaraki. Ele faz com que várias plantas ali murchem, ele faz com que um monte de bebês que estão ali perto que sentem essa vibração que ele emite chorem, ele quebra ali vários vidros somente com a energia que ele emana. Então, sem sombra de dúvidas, ele é um oponente muito difícil de se superar, então seria bem provável termos ali uma luta entre ali o Nostradamus e o Odin. Só que a gente iria preferir muito mais ver uma luta entre Loki e Nostradamus, por conta da gente já ter esse paralelo de serem ambos ali, ter a ligação do Nostradamus com o panteão nórdico, fora também o fato de que a personalidade dos dois caberia muito bem. Só que aí que vem o grande problema. A gente teorizava muito que o Odin iria lutar contra o Leônidas no Ragnarok, só que no decorrer dos últimos capítulos a gente viu de que o rei Leônidas de Esparta inesperadamente vai lutar contra o deus Apolo da mitologia grega. Então parece que pelo visto teremos, bem provável, para ter que lidar com o Odin, eu creio que seja agora a força de fato o Nostradamus. E aí o Loki ficaria bem provável talvez para lutar contra o Okita Souji, ainda mais depois a gente teve meio que um mini embate também, até que dá para ver uns certos paralelos entre eles, uns certos parafusos a menos entre os personagens, mas eu em minha opinião preferiria que fosse uma luta entre o doido do Nostradamus contra o maluco do Loki, mas se for bem desenvolvido, não tenho nada contra Nostradamus versus Odin. Só que tudo isso e muito mais são apenas no momento só teorias, e isso daí a gente só vai ter que ver apenas mais para frente. A gente não tem nada confirmado sobre quem vai lutar contra o Nostradamus e dificilmente a luta dele vai ser em breve. Bem provável que venha a ser uma das últimas do Ragnarok, mas quando isso chegar a gente vai, sem sombra de dúvidas, comentar isso e trazer essas informações aqui para o canal. Só que então, depois desse vídeo aqui, basicamente eu queria fazer um vídeo mais especial comentando o Nostradamus, mas nos próximos vídeos de Shimatsu no Valkyrie nós iremos voltar ali para as próximas lutas do Ragnarok, indo então para o 7º round de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, versus Hades, o rei do submundo, mas isso daí é só para o próximo vídeo. Só que então, antes de eu me despedir definitivamente
opiniões de vocês. Eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Falou, valeu e eu fui!